Boa noite a todos. Alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Feliz da minha voz estar voltando. Ontem, quando eu cheguei aqui, ela tinha ficado no Rio. Eu vim subir na serra e a voz veio sumindo, né? Quando eu cheguei com o Gilson ontem, fui falar com ele, cadê a voz? Mas graças a Deus voltou. Bom, mas faz parte. Tempos de transformação e habilidades necessárias para a época da travessia. Foi o tema que eu escolhi para desenvolver aqui hoje com vocês. E o termo travessia é um termo escolhido a dedo, porque nós estamos passando por um tempo que é realmente o atravessar de um furacão. Nós estamos no olho do furacão. Nós estamos assistindo uma sociedade ruir, modelos ruir, e um novo paradigma vai surgir. Uma nova era já está surgindo. É uma nova consciência despertando no planeta, e agora é o momento da gente entender esse processo. Quem me conhece sabe que eu gosto das coisas bem explicadas. Eu sou uma curiosa por natureza. E gosto muito de estudar muita coisa e alinhavar. Então eu estudo de tudo um pouco, e vou fazendo essa costura, porque é uma necessidade da minha alma. Eu sou um espírito muito rebelde. Então, para eu me transformar, eu tenho que estar convencida de que isso é o melhor para mim. E foi assim que eu comecei o meu próprio processo de transformação. E quando a gente aprende a ir pela inteligência, utilizando as nossas inteligências, a vida começa a fluir. Então, é muito importante a gente entender que momento do planeta é esse. E, principalmente, nosso momento. Porque, na verdade, o momento do planeta é uma projeção do nosso momento interno. O planeta realmente está sendo violentado por cada um de nós, porque nós somos um todo. E a gente não pode mais ter esse olhar de separação, porque isso já não faz parte mais dessa nova era que está chegando. Até aqui nós assistimos e fizemos parte de uma vida onde o ego predominava. Na Bíblia, ele é simbolizado pela figura de Satã. Satã é um personagem, o demônio não existe. Não existe dois senhores disputando o mundo. O que na verdade existe são as nossas estruturas internas se projetando nesse mundo externo. A nossa consciência, nosso eu superior, nosso eu divino e o nosso ego, que também é uma estrutura importante. Mas como ele é uma estrutura que diz respeito à nossa vida na matéria, porque ele tem origem no instinto de conservação, ele se apega a tudo que é da Terra. Então nós precisamos, na verdade, entender essa nossa estrutura e submetê-la à luz da consciência, para que o nosso ego seja um aliado no nosso processo de transformação e não mais o nosso inimigo, como tem sido, porque o nosso ego atua através da nossa mente. Nós podemos ter a mente um instrumento. É um instrumento que pode estar a serviço da nossa consciência ou do nosso ego. Mas por não sermos educados a lidar com isso dessa forma, quem tem predominado no comando da nossa vida tem sido essa estrutura chamada ego. A psicologia transpessoal trabalha isso muito bem. E nós estamos assistindo várias pessoas de diversos caminhos espirituais já falando disso com mais naturalidade. E ele tem sido realmente o nosso inimigo oculto. Então nós precisamos, tudo que é oculto, a gente precisa trazer a luz, porque na luz a gente consegue ver. E esse momento de transformação que a Terra está passando e que tantas pessoas estão indo pelo caminho do medo, na verdade a gente tem que agradecer, porque antes tudo estava às ocultas. Estava oculto, estava escondido. Se a gente está conseguindo perceber o que está acontecendo, é porque a luz chegou finalmente nesse planeta e chegou para ficar. Então, o que é oculto, a divina tona. E isso já foi predito por Jesus há muito tempo. Nada mais há de oculto, nem fora e nem dentro. Porque as nossas estruturas também estão sendo remexidas. O nosso lodo, a nossa sombra, aquilo que a gente sempre negou, aquilo que a gente nunca quis ver, entrar em contato, porque a gente é muito bom para fugir de si mesmo, A gente tem um problema, a gente não quer encarar o problema. Vamos tomar uma cerveja gelada que lá a gente esquece.
né? A gente tem esse hábito, né? A gente termina um relacionamento, não quer saber de fazer o luto necessário, né? Vamos pro próximo. E vai levando todas as estruturas que não foram elaboradas e depois ainda acha que não tem jeito. Mas por quê? Porque a gente não gosta de se ver. A gente ainda não percebeu que o único caminho para uma vida saudável e feliz é o autoconhecimento. É através do autoconhecimento que a gente vai desenvolver o autodomínio. É através do autodomínio que a gente não vai ter medo mais de se relacionar com as outras pessoas, porque elas não mais serão uma ameaça. Porque, na verdade, o outro só faz conosco o que a gente permite. Ninguém faz o que a gente não permite. A gente é que gosta dessa historinha de se fazer de vítima de toda e qualquer situação. Por quê? Porque a psicologia que imperou na Terra até esse momento, psicologia do desvalor. É a psicologia do que somos errados e não temos poder algum, em que tem que haver sempre uma pessoa, um salvador na pátria, um guru, um mestre, para vir nos salvar. Quando, na verdade, isso não existe. Ninguém nos salva. Jesus não veio à Terra para nos salvar dos pecados. Se a gente olhar isso, isso não tem nem sentido, gente. Ele veio nos mostrar o caminho para que a gente entenda que pecado, e pecado é uma palavra que significa pecos, que significa errar o alvo. Ou seja, o caminho que nós escolhemos, um caminho pelo ego, um caminho de predomínio do poder, um caminho em que a gente está desconectado da nossa própria essência, é um caminho que realmente nós estamos errando o alvo da nossa existência. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e não o inverso. Nós não somos um ser material vivendo uma vida aqui e ela vai terminar aqui, e quando terminar aqui tudo acaba. Hoje só não vê quem não quer, porque a ciência está mostrando a cada dia a imortalidade da alma. Hoje nós temos várias ferramentas que mostram as vidas sucessivas, não só através das memórias extracerebrais, mas através da própria regressão de memória, que é uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho. Ou seja, a informação hoje está aí. Só não tem acesso quem não tem olhos de ver e nem vontade de buscar. Ou seja, o que nos falta realmente para a gente assumir a responsabilidade pela própria vida, pela própria existência e acreditar que é possível sim ser feliz aqui na Terra? Porque isso é possível. Porque felicidade é um estado de consciência. Felicidade é um estado que você adquire internamente a partir dos próprios conflitos pacificados. Quando você fica de bem com você mesmo e com a própria vida que você tem. Quando você assume a responsabilidade pelo próprio processo de transformação e para de brigar consigo mesmo. Quando a gente consegue desenvolver a paz interna, naturalmente isso se projeta no nosso mundo de relação. E em torno pode ficar um caos. A gente pode até se desalinhar um pouquinho, mas daqui a pouco retorna para o próprio eixo, porque sabe o caminho de como fazer. Então isso é possível. Isso não é historinha. Mas a gente precisa assumir essa responsabilidade. Responsabilidade é a nossa capacidade de dar respostas à vida de acordo com aquilo que ela está nos pedindo naquele momento. O momento de transformação da Terra é um momento novo, é uma travessia, em que antigos paradigmas já não cabem mais, em que as estruturas estão ruindo para que novas estruturas surjam. E essas estruturas vão surgir em todos os níveis, nos nossos relacionamentos, inclusive. Os novos relacionamentos que vão chegar com essa nossa nova consciência são relacionamentos de parceria, de igualdade, de cumplicidade, de intimidade, de troca. Porque vai se compreender que masculino e feminino são forças complementares, não são concorrentes, são complementares apenas. E quando eu falo masculino e feminino, estou me referindo às correntes de energia, porque mesmo nas relações homoafetivas elas existem. Tem aqueles que têm predomínio do yin e aqueles que têm predomínio do yang. Quando nós compreendermos isso, que tudo caminha para uma unidade, uma complementaridade, nós vamos parar de sermos concorrentes uns dos outros e
E entendermos que nesse todo conectado energeticamente, nós somos responsáveis por nós mesmos, mas a nossa transformação dispara processos em torno. E a partir dessas transformações, nós vamos tendo um efeito multiplicador. Ou seja, o momento de travessia é difícil, nós realmente corremos o risco de ficarmos perdidos, porque se não tivermos consciência do que está acontecendo ante as ondas de medo, de desespero, de ansiedade que está assolando o planeta, muito mais fácil a gente entrar nessa corrente vibratória do que se manter separado, observando. Mas é necessário a gente entender que precisamos, em novos momentos, desenvolver novas habilidades, novas capacidades. Agora chegou o momento realmente de vivenciarmos a era do espírito. Uma era que André Luiz já havia colocado lá em 1950, nos livros dele, que seria chegada aqui na Terra, em que a inteligência espiritual vai precisar ser desenvolvida por cada um de nós. Porque não vai mais existir a segurança do tempo dos meus avós, por exemplo. Aqui a gente vai aprender a sambar nos 30 conforme a música. Porque tudo que a gente aprendeu que era não é mais. Então é necessário a gente ter olhos de perceber, desenvolver o que vai ser agora. E para isso nós precisamos aprender a nos segurar nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias potencialidades. Chegou a hora da gente parar de acreditar naquela historinha de que nós não temos poder, de que nós não temos valor, e assumirmos a nossa divindade. Esse é o momento de aprendermos a utilizar as nossas capacidades, todas elas, da nossa inteligência física, emocional, mental e espiritual. Porque nós somos esse ser inteiro e precisamos desenvolver as habilidades correspondentes a isso tudo. E é para isso que nós estamos no planeta chamado Terra. Quando eu estava conversando com um pouco de voz que eu tinha com o Gilson, né, falando dos meus pensamentos, né? Estava vindo para cá e pensando, caramba, a Terra não é um planeta para gente fraca. Isso aqui é um planeta que faz você se tornar um forte. Não tem jeito. Né? Eu me lembro de uma aula que eu tive com o Gasparetto uma vez, que ele falou uma frase que eu achei o máximo, assim, que ele falou assim, fadinha, vai querer ser fadinha nesse mundo? Esse mundo mata a fadinha. Entendeu? Não tem dó nem piedade. Ele pega, né, uma parte assim, tu morreu, pronto, acabou a fadinha. Porque é um mundo em que nós viemos desenvolver as nossas habilidades, não é um mundo para coitadinho. Ou seja, se você curte ser vítima, se você curte ser coitadinho, você está no fluxo contrário à energia que esse planeta vai despertar em você. Porque você veio para descobrir que você é um forte sim, que você tem inteligências para serem desenvolvidas sim, que você é capaz de dar conta de tudo que te acontece sim, porque nisso fundamenta o princípio de justiça. A cada um segundo as próprias possibilidades. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Agora, se chegou, é hora de perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que isso veio me desenvolver? Em todos os campos. Físico, emocional, mental e espiritual são as nossas habilidades, são as nossas inteligências. Agora, nós temos uma estrutura danada, que é o nosso ego, né? Que fica contando a historinha que a gente às vezes acredita que a gente não dá conta, como isso é demais para mim, por que isso foi acontecer comigo, porque fulano teve coragem de fazer isso comigo. Aí essa é a hora que você fala assim, me poupe, se poupe e nos poupe. Está na hora de virar o disco, porque as coisas acontecem para que a gente assuma, aprenda a assumir a responsabilidade por nós mesmos. É claro, existem pessoas que têm estruturas emocionais mais frágeis. E a gente precisa acolher essas pessoas, né? Mas sem passar a mão na cabeça. No sentido de que ela também, mesmo sendo frágil, há de se tornar forte. Porque nisso está o princípio de justiça. O que é ser forte no mundo de hoje? E aí vem... Na verdade era a segunda habilidade, mas eu vou jogar agora para a primeira. O que vem a ser a primeira habilidade para a gente se tornar um forte nessa vida? A nossa capacidade de amar.
É a capacidade de amar que nos torna fortes. Mas não é amar o outro. Não é esse amor da historinha de que alguém vai te salvar de algum lugar. Esse amor começa com você mesmo. É o amor a si mesmo. É você perceber que você é amor, que você é luz, que você tem potencial, que você tem capacidade. Você perceber que você dá conta de tudo que te acontece. E desenvolver uma medida de amor por você. É acreditar em si, é confiar em si, é tratar as próprias culpas, os próprios erros com compaixão, pegando leve consigo mesmo, aprendendo a rir de si mesmo, aprendendo a rir dos próprios erros, porque a risada é uma ótima maneira de você quebrar a rigidez do ego, que sempre te condena e te coloca abaixo de qualquer outra coisa, porque o nosso ego ainda distorcido é uma voz que conversa com a gente. Ele é uma voz que está ali falando tudo aquilo que a gente ouviu de crítica na nossa infância, as nossas crenças negativas. Essa voz é uma entidade que precisa ser dominada, doutrinada pela nossa consciência. E às vezes a gente precisa mandar essa voz ficar quieta, cala a boca. Você fica aí que eu não te perguntei nada, fica quieto. Porque essa voz fala com a gente. Uma das habilidades que nós precisamos aprender também, nesse momento na Terra, é dominar a nossa mente. Quanto mais aprendermos a dominar a nossa mente, mais espaço nós abriremos para que a luz da consciência do nosso espírito, do nosso eu superior, tome espaço na nossa vida. Então a gente precisa escolher o caminho do amor como uma escolha consciente, entendendo o que significa amor. Amor não é ser tolo, amor não é passar a mão na cabeça, amor não é conivir com o erro. Eu falo isso para vocês porque durante muito tempo eu brinco que eu vivi como Bob Esponja, no mundo da imaginação. Eu achava que amor era uma coisa, quando depois eu fui descobrir que amor não tem nada a ver com o que eu achava que era. Porque, às vezes, quando nós temos conceitos errados a respeito do amor, a gente permite situações de abuso, de desrespeito, achando que o amor é uma coisa linda e a gente tem que aceitar tudo, ele é incondicional. Condicional? Nesse mundo aqui que a gente vive? Não. Amor é troca, amor é parceria, amor é respeito, amor é limite. E aí vem a figura de Jesus nos mostrar isso muito claramente, através dos ensinamentos dele. Ao mesmo tempo em que ele fala que o amor é o caminho e cobre uma multidão de pecados, ele também pega o chicote para colocar limites em determinados momentos. Ele também desmascara a hipocrisia do outro, que estava ali ouvindo e perguntando a ele, sabendo que aquilo era uma armadilha, porque queriam entregá-lo mais à frente. Ou seja, amor é o equilíbrio. É o bom senso na prática. Sede mansos como os pombos, mas prudentes como a serpente. Então a gente precisa aprender a transitar por esses conceitos, mas tendo o amor como um paradigma. Porque o oposto do amor é o que impera na Terra. É o medo. O oposto do amor não é o ódio. É o medo. Porque o braço do ódio não tem a ver nada em absoluto. O medo, que é a psicologia que reina na Terra, é que nos faz paralisar, que nos bloqueia e que nos faz temer a outra pessoa, temer a vida e temer a própria força de criação. Porque os conceitos são muito mal formulados. Se você acredita realmente que você veio para a Terra e que aqui é um lugar que você vai sofrer para pagar os seus pecados, como é que você pode amar com tanto sofrimento e dor? É necessário você entender o significado mais profundo disso tudo. É o amor que nos cura. É claro que existe a lei do karma, a lei do retorno, mas ela existe também no campo do karma positivo. O amor cobre uma multidão de pecados. O objetivo não é você sofrer para pagar aquilo que você fez. Isso é o princípio de justiça dos homens, não é o princípio de justiça divina. O que acontece é que, quando você recebe de volta a consequência dos seus próprios atos, você vai despertando a sua consciência para
outros níveis de realidade. Quando você percebe, num outro nível de consciência, que aquilo que você fez te trouxe um resultado que não foi positivo, você aprende, elabora aquilo internamente, e passa a agir de uma forma diferente, adquirindo um outro padrão mental, emocional e espiritual, está feito o processo de aprendizado. O karma cumpriu o seu papel. E aí você vai para um outro nível de ação. E as suas novas ações simplesmente apagam aquilo que foi feito. Ou seja, o caminho é um caminho de aprendizado. É um caminho interno de conquista amorosa para com você mesmo. Porque quando você tem consciência dos seus próprios atos e do resultado que eles provocam em você e no outro, você muda por amor a si mesmo. Quando você desenvolve a medida de amor a si mesmo, amar ao outro passa a ser uma coisa natural, porque essa medida de amorosidade, de afetividade já existe em você. E quando esse amor ele é saudável, limites são colocados, estabelecidos nos relacionamentos de uma forma muito clara, sem agressividade. Você não vai fazer isso comigo porque eu me amo e eu não permito. Mas tudo bem. Está tudo certo. Eu entendo o seu nível de consciência, mas eu estabeleço o limite de onde você pode agir. E pronto. Porque o amor, ele acolhe. Ele não separa e não julga. Quem faz isso é o ego. Nessas nossas estruturas evolutivas, que nós fomos criados assim, o ego sabe. A nossa estrutura egóica, ela sabe que um dia ela terá que se render à luz da consciência. Isso para o ego, como se fosse a morte. É a morte do predomínio dele sobre a nossa vida. Então é óbvio, tudo que você fizer em que vai abrir espaço maior para a consciência, ele vai espernear. Ele vai fazer de tudo para sabotar. Tenta meditar. Quem nunca meditou? Você não consegue. A mente não deixa. Você senta, fica lá 2 minutos. Aí você lembra da lista de compra, do telefonema que você não deu, o nariz começa a coçar, da dormência na perna. Caramba, é um inferno. São todos processos egóicos para não permitir, porque o ego sabe que a partir da meditação existe uma possibilidade de você começar a dominar a sua mente. Através do domínio da mente, você vai mandar ele ficar quieto mais vezes, até o momento em que ele vai perder o poder sobre você. E aí pronto, ele vai perder o poder sobre a sua vida. Satã estará fora da sua realidade. Só haverá espaço para o seu eu divino. Esse é o nosso caminho. O que nós precisamos fazer nesse momento? Fala para ele, quem manda aqui sou eu. É a minha consciência, é o meu divino. Eu tenho consciência de que esse é o meu caminho. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. Tudo que a gente precisa desenvolver é treino. Você quer ficar com um corpo bacana? Vai para a academia, malha e treino. Faz a sua dieta, é disciplina. Você vai conseguir, porque as nossas inteligências respondem às nossas ações. Então, quanto mais você treina, quanto mais você percebe esse processo, mais espaço você abre para que a consciência divina habite em você. E é o princípio mesmo, né, da física quântica, vocês tiveram palestras aqui sobre isso, né? Então, é o princípio da física quântica. Tudo que você dá atenção à sua vida tende a crescer em você. Se você dá atenção para o seu ego, ele cada vez mais tem predomínio sobre você. Você vai brigar para ter razão, você vai se chatear, você vai ter muito medo da vida, em torno, das pessoas, porque tudo é uma ameaça para o ego. Agora, se você passa a dar atenção para a sua consciência, para o seu eu divino, de se disciplinar nesse sentido, isso terá cada vez mais ação sobre você. E você viverá no mundo com essa consciência, o que não significa fugir do mundo e ter uma vida apartada do mundo. É você aprender a viver pela paz, aprender a viver pelo amor. E isso são atitudes ativas nesse mundo. Porque são os maiores poderes que nós podemos ter. O amor é um potencial de cura no mundo fantástico. Quem ama não tem medo. E olha, não ter medo é perigoso, né?
Uma pessoa que não tem medo, ela não é dominada. Você quer dominar uma pessoa, não de medo dela. Pronto, você tem uma pessoa ótima para ser dominada. Isso soa familiar? Nenhum avatar criou religião nesse mundo. Nenhum. Todas as mensagens eram profundamente libertadoras. Todas as mensagens levavam a gente para o nosso eu divino. Veio o homem e criou a religião. E incutiu o quê? O medo. Jesus não criou religião. Buda não criou religião. Krishna não criou religião. Os homens criaram. Para dominar os outros homens. E aí eu passo a ser um caminho de libertação para você. E aí eu deixo você cheio de medo. E com muito medo, inclusive, de sentir prazer na vida. Porque uma pessoa que sente prazer é feliz. Pessoa feliz não é dominada. É difícil. Você não consegue. Então vamos pegar tudo aquilo que é fonte de prazer e vamos transformar em pecado. Vamos deixar essa pessoa sem prazer e com medo. Pronto, a gente tem um mundo que está aí. Com pessoas dominadas pelo medo. Com medo de sair na rua. Com medo de viver. Preocupado com o dia de amanhã. Esquecendo o que Jesus falava. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Reino de Deus é um estado de consciência, não é um lugar fora. E a justiça divina é você se ajustar ao fluxo das leis que regem a nossa existência. Se você entende o mecanismo dessas leis e age, a vida flui naturalmente. Porque você está no fluxo. Está no fluxo da prosperidade, do amor, da abundância. Você tem medo? Você coloca dúvida. Ele fala isso no mesmo momento em que ele fala: por que andeis ansiosos com os dias de amanhã? Olha o lírio no campo, olha as aves no céu. Elas não friam, não tecem, não falta nada para elas. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Esse reino de Deus é um estado de consciência, e que você entende como você funciona. Nós somos um mecanismo energético. O nosso campo pessoal é um campo de informação. Energia é informação. Esse campo de informação, e hoje a física quântica, para quem gosta de estudar, tem um livro muito legal do Erwin Laszlo, que é o campo acástico. Peraí que agora é a minha referência bibliográfica aqui. A ciência e o campo acástico, uma teoria integral de tudo. Ele é um autor novo, Erwin Laszlo. Quer dizer, novo que eu digo é dessa nova geração de estudiosos de física quântica. E que ele fala que existe, na verdade, antes da energia, o que antecede a energia é a informação. E de fato, né, o que determina uma molécula de água é a informação que cada átomo que possui. E essa informação, ela é para tudo de material que existe, seja na matéria mais densa, na matéria mais sutil. Ou seja, tudo que vibra em nós é um campo de informação. A linguagem do universo é frequência vibratória. Nós somos uma determinada frequência vibratória. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente intenciona, o que a gente deseja, tudo isso está aqui no meu campo. O que a gente faz. Na verdade, a lei do retorno nada mais é do que a lei do já é. Porque o que eu faço já está em mim. E é esse campo aqui que atrai situações e pessoas para a minha vida. Por isso que o relacionamento é uma projeção daquilo que vai na gente. Porque como a gente não consegue olhar para si mesmo, a gente olha para o outro e vê no outro que não consegue ver em si. Só que como a gente não tem o hábito de pensar dessa forma, a gente taxa o outro, julga o outro, tira o outro da vida, e não é que aparece o outro parecido na nossa vida, gente? É impressionante. Você afasta aquela pessoa, o universo traz outra igual, só um pouco diferente. Por quê? Porque, na verdade, o outro é uma projeção do que eu preciso ver em mim. A raiva é minha, o ciúme é meu, a posse é minha, tudo é meu, a inveja é minha, a raiva é minha. O outro só traz à tona aquilo que eu preciso ver em mim para trabalhar. Porque é o meu campo de informação que está atraindo. Quer um outro diferente? Muda. Transforma. Pega. Vai mais fundo. É o autoconhecimento que verdadeiramente vai nos libertar dos nossos padrões de sofrimento.
Entendendo que esses padrões de sofrimento são os nossos processos egóicos. Porque a alma não sofre, a alma é livre. Ela fica observando e coordenando. Ele não percebeu, então vamos trazer aquela pessoa de novo para a vida aqui, vem cá, saca alguém, põe aqui assim, para ver o que eu preciso trabalhar em mim. Né? Aí quando chega aquele momento que a gente já não consegue mais o mais da mesma coisa, em que a gente fala assim, cansei, não aguento mais, a gente passa a ter coragem de olhar o que precisa se trabalhar. E nós temos muitos medos para serem trabalhados, porque o nosso ego é muito forte. Medo de amar, medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de viver, medo de morrer. É uma coleção de medos. Todos eles imaginários, todos eles criados por nossas ilusões. Então, na verdade, a gente tem que enfrentar esses medos para ressignificar esses medos. Naquele momento de dor e sofrimento em que aquilo foi um trauma, eu tinha um determinado nível de consciência. Mas se eu venho me trabalhando, eu venho me conhecendo e venho aprendendo a gostar de mim, se isso acontecer novamente, a minha resposta será diferente. Eu não preciso ter medo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprendo a amar a mim mesma, menos espaço para medo eu tenho na vida. E nós precisamos aprender a enfrentar os nossos medos. Eles são bichos feios, mas apenas bichos feios. Só vai ter capacidade de nos assustar se a gente der esse poder para ele. E a gente precisa urgentemente mudar a nossa frequência vibratória. O momento de transformação na Terra é um momento de mudança de frequência vibratória. De tudo que nos prende à terceira dimensão. Culpa, medo, dor. Então, conseguir a chancela de permanecer no mundo melhor significa libertarmos em nós, no nosso campo de informação, aquilo que está nos prendendo a essa frequência. É hora de enfrentarmos os nossos medos, é hora de resolvermos as nossas culpas, porque culpa não serve para nada, para nada. Culpa é um ótimo processo de abertura para obsessão. Para isso serve para nada, para depressão também. Culpa é coisa de pretensioso. Né, de gente pretensiosa muito orgulhosa, que não se permite errar. Porque quem está na Terra erra. Erra porque faz parte. Descemos a esse mundo para viver experiências. Experiências que fazem desenvolver as nossas habilidades. E nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então errar faz parte desse processo. É claro que tem que ter a tomada de consciência. A gente perceber que aquela nossa atitude trouxe um determinado resultado, perceber o quanto de dor a gente causou para si mesmo, causou para o outro, e resolver a situação. Feito isso, solta, e lava, limpa, porque culpa não é para ser cultivada. Culpa faz você ficar no coitadinho de mim, na vitimização. Nós somos seres que temos que ter a coragem de experimentar o que viemos fazer nesse mundo. Viver experiências que irão nos desenvolver, que nos levarão a novos patamares de consciência. Então nós não temos que ter medo de viver experiências. Mas para não termos esse medo, precisamos estar conectados à nossa essência, ao nosso eu superior, ao nosso espírito. Quando nós conseguimos essa conexão, e no final, o que eu vou fazer com vocês é uma experiência de conexão com esse nosso ser que somos nós. Quando nós aprendemos a desenvolver essa habilidade, a gente não tem medo mais de nada, porque a gente consulta. Olha só, o Espírito sabe tudo. Ele coordena a nossa existência, ele sabe o que a gente veio fazer nesse planeta. Ele sabe qual é o nosso propósito, a nossa vocação, o que nos traz felicidade ou não. Quando você aprende a se consultar para tomar uma própria decisão sobre a sua vida, você adquire coragem para viver. Não tem mais medo. Você está alinhado com o seu propósito. Você está alinhado com o seu ser divino. Você está alinhado com o que você veio fazer aqui. E quando você se alinha com esse propósito, a vida flui. Mas por que a gente não consegue alinhar com o nosso propósito? Porque a gente não ouve o nosso espírito. A gente só ouve o nosso corpo.
Aí ele coloca, mas que besteira, você vai acreditar no que essa menina está falando? Essa fedelha, isso é bobagem, isso é besteira. Porque ele discute com a gente, ele coloca em dúvida a nossa capacidade de dar conta. Ele coloca em dúvida o nosso alinhamento com a nossa essência. E aí é uma hora em que você vai ter que dizer que quem manda aqui é você. Porque isso chega para todo mundo, esse é o nosso caminho. Pode ser agora, pode ser mais na frente, pode ser uma outra vida. Mas na verdade, nós precisamos aprender a viver pela nossa consciência, pelo nosso espírito. Porque essa é a nossa realidade. É essa realidade que faz você viver essa experiência sem se apegar a essa experiência. Ser espiritual na Terra não é fugir da experiência da Terra, mas você ter consciência de que você é um espírito vivendo aquela experiência. Você vive, aprende com ela e solta. Mas o ego é danado para se identificar. E aí é a razão de todo o sofrimento, porque a experiência é boa. Tudo aquilo que te dá satisfação, você quer o quê? Se apegar. Manter. Conservar. E aí vem o medo de perder o que é bom. Medo de perder é todo medo. É aprender a viver com essa consciência, uma experiência atrás do outro. E a vida é feita de momentos em que teremos boas experiências, momentos em que teremos experiências que não são boas. Porque tudo isso vai desenvolvendo as nossas habilidades. A gente só desenvolve habilidade na experiência. Ninguém aprende a ter paciência tendo uma vida tranquila no Himalaia. Porque uma vida tranquila no Himalaia, com todo respeito a quem faz isso, é muito bom. Né? Eu quero ver ter uma vida tranquila, com conta para pagar, com filho pequeno para educar, com planos de saúde para brigar, com um governo que muda a regra toda. Mas, meu filho, você quer viver, quer aprender a ter paciência, reencarna na Terra e no Brasil. Aqui você vai, o Brasil é um ótimo país para você desenvolver 1000 habilidades. Principalmente a impermanência, aqui é na prática. Na hora que você nasce, na hora que você morre, a impermanência é palpável. Porque nada dura. E eu estou brincando aqui com o Brasil, mas isso não muda em qualquer situação. Porque impermanência é lei da vida. E o nosso espírito vive muito bem com impermanência, porque ele dá conta de qualquer coisa. Quem não vive bem com a impermanência é o ego, que quer se apegar e se identificar com qualquer e toda situação. Então você ama uma pessoa, você não dá liberdade para essa pessoa, imagina. Vai que ela conhece outra. Aí você controla, é possessivo, é ciumento, né? Ou ciumenta, vai pra né? Por quê? Porque você tende a aprender a soltar. O amor não flui numa situação dessa. Se flui numa situação dessa é apego. Apego é medo de perder. É. Nossa, mas eu só faço isso porque eu amo muito. Amar nada. Está longe de amar. Ame a si mesmo primeiro, para depois ter uma relação de amor com outra pessoa. Porque aí você vai prezar a sua liberdade e a liberdade da outra pessoa. Porque só pode existir amor onde a vida flui. Onde você prende não existe. Porque se você prendeu, você está comigo, você não está comigo. E as relações também estão passando por muitos processos de transformação. Seja no nível afetivo, seja no nível social, seja no nível familiar. Está tudo sendo transformado. Esses novos seres que estão chegando na Terra, eles são questionadores por natureza. E você só vai conseguir chegar no coração desses seres pelo caminho do amor. Porque senão eles simplesmente falam assim, relaxa. Ninguém te ouve. Então é um aprendizado conjunto. Porque todo relacionamento é uma troca constante. Toda oportunidade que a gente tem de encontrar alguém, quando acontece um encontro, são dois campos que se interagem para aprendizado conjunto. Quando a gente aprende a ir pela inteligência espiritual, e essa é a terceira habilidade que nós precisamos desenvolver, e muito importante, a gente passa a ficar atento à sincronicidade dos acontecimentos. Quando pessoas, situações acontecem na nossa vida com um significado mais além. Tempo, lugar e pessoa, junto para construir algo. E esse algo pode ser uma transformação interna, pode ser um projeto de vida, pode ser um simples momento de aprendizado ali. Mas quando a gente está na inteligência espiritual, atento à nossa intuição, atento às nossas percepções, tudo passa a ter um valor mais além. Porque a inteligência espiritual
Ela é a manifestação do nosso espírito na Terra. Ela é uma inteligência que coordena tudo o que acontece. E nós começamos a ficar atentos a outros níveis de percepções que os nossos 5 sentidos não permitem. Porque ela é o nosso 6º sentido. É o mais além. É o que a gente sabe, mas nem sabia que sabia. Mas é a resposta que chega, é a intuição que chega, é o insight que chega, é a criatividade que chega. E vamos lembrar, tudo aquilo que a gente dá atenção tende a crescer. Quanto mais atenção nós dermos a essa inteligência, a essa presença na vida da gente, mais ela vai se estabelecer e nos guiar neste momento de transição. Então é aquela sensação que você ia para um determinado lugar, mas de repente deu uma falta de vontade. E aí vem a mente, né? O ego. Mas você tem que ir. Alguma coisa me diz que não é para ir. E você não vai. E depois você percebe que foi melhor você não ter ido. Isso é inteligência espiritual. Né? Mas para isso nós precisamos ter muita consciência de como o nosso mecanismo de ego funciona. Porque como ele vai no medo, uma coisa é a sua intuição, a sua inteligência espiritual dizendo para você não ir. A outra coisa é o seu ego medroso dizendo para você não ir. Aí você começa a achar o que é intuição e o que não é intuição. Então é separar o que está na mente e o que está no caminho do coração, da intuição, da sensação que veio do peito. A gente fala caminho do coração, mas na verdade não é o coração. É a glândula timo, sede da nossa alma, que fica próxima ao coração. Por isso que quando a gente fala de alma, a gente fala com a mão direita. Porque é onde está a sede da nossa alma, no nosso corpo espírito, no nosso corpo. Então são muitas habilidades que precisamos desenvolver. Meu Deus, eu olho para esse relógio e fico desesperada. Deixa eu ver como é que eu estou aqui no meu script, no meu roteiro. Tá. Bom, então nós falamos da importância como habilidade de dominar a mente, de desenvolver a inteligência espiritual, a nossa capacidade de amar e a nossa capacidade de confiar. Confiar. Tecer junto, fiar com. Construir relacionamentos que sejam compensadores. Relacionamentos que sejam saudáveis. Relacionamentos que sejam nutritivos para a nossa vida. Porque isso que acontece na interação com as outras pessoas. Nós nos relacionamos uns com os outros e energeticamente nos alimentamos uns dos outros. Porque tudo é energia, tudo é informação. Então nós precisamos aprender a resgatar a confiança dos nossos relacionamentos. Mas volto a falar. Tudo que é para o outro, primeiro tem que começar conosco. Então, o primeiro relacionamento que precisamos estabelecer de confiança é com a gente mesmo. Eu confio em mim. Eu confio na minha inteligência. Eu confio nos meus dons. Eu confio nas minhas potencialidades. Eu confio no amor que flui através de mim. E quando eu estou inteira em mim, eu não temo mais o outro. Porque o outro não vai me fazer nada, absolutamente nada, a não ser que eu permita. Então, os nossos relacionamentos passam a ser por afinidade. Essa coisa fake, né, de Facebook, que dá uma falsa sensação de pertencer, mas que é muito mais aparentar do que ser. E nós estamos aqui falando em ser. Quando eu falo em inteligência espiritual, eu estou falando em ser. Quando eu falo na nossa capacidade de amar, eu estou falando no ser. No nosso ser integral, na nossa essência. Então, quando nós passamos realmente a olharmos, a darmos atenção para a nossa essência, nós passamos a nos relacionar com as pessoas por uma coisa chamada intimidade. Intimidade. E para nós termos coragem de abrir o nosso coração e o nosso espaço de vida para alguém ser íntimo, nós temos que aprender a confiar. Confiar em nós mesmos e confiar no outro. E aí entra em cena a inteligência espiritual. Ah, eu tenho que amar todo mundo? Não. Ah,
eu tenho que gostar de todo mundo. Não. Seu ego diz que tem, porque ele adora te cobrar e te botar aqui em casa. Né? E a gente fica ouvindo esse modelo de que a gente tem que aceitar tudo, que amar é aguentar tudo, em nome de historinhas que a gente ouviu da carochinha, né? Papais e mamães aqui presentes, tenham cuidado com os desenhos animados que vocês colocam as suas filhas para assistir. Né? Tem um chegando aí, não vou fazer propaganda contra, mas que está aí pregando a síndrome de Estocolmo, né? Você se apaixonar pelo seu algoz. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o amor não é que aguenta tudo e sofre tudo e tem que aguentar tudo. Amor é respeito por si mesmo, é dignidade por si mesmo, até para você estabelecer limites em relacionamentos abusivos, né? Então, a gente quando consegue estabelecer esse limite em relação à nossa própria vida, a gente consegue colocar isso amorosamente em relação ao outro. Então, confiar é essa capacidade de confiar em si mesmo, para poder confiar no outro. E aí eu gostaria de colocar uma outra questão importante aqui. Como tem sido o nosso relacionamento com a divindade? Como vocês se relacionam com Deus? Como vocês se relacionam com os mestres? Eles lá e nós aqui? Deus, eu. Como é que a gente vai confiar em quem a gente não tem intimidade? Como é que a gente reza, hein? Como é que é o nosso hábito de oração? Senhor, pobre de mim, que sou pecador, me ajuda. Porque a nossa forma de rezar mostra muito a nossa forma de se relacionar com Deus. Eu imagino que Deus comigo deve se desesperar um pouco. Porque eu sou mal criada, eu brigo, eu reclamo, mas agradeço. Agradeço muito. E as minhas orações são fantásticas, as respostas são muito rápidas às vezes. Né? Mesmo que eu não entenda e briga com eles. Depois eu vejo que eles tinham razão. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente precisa aprender a tratar a divindade como algo próximo. Até porque nós somos um holograma do divino e a divindade está em nós. A nossa consciência, o nosso eu superior é Deus presente em nós. Então, novamente, voltamos à física quântica. Né? O micro está no macro e o macro está no micro. O ser Deus, a consciência criadora, está presente em mim através da minha própria consciência superior. Eu tenho Deus em mim. Eu tenho Deus presente na minha vida. Esse meu Deus, nosso Deus, mas Ele está em cada um de nós, está conectado, porque conexão, ela é imediata, a tudo no universo. Então, quando eu estou orando, fazendo a minha oração a Deus, eu também estou acionando o meu ser divino. Essa é a presença eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando falou isso, ele estava na sua consciência crística. Ele ali representava o ser divino presente, o eu sou dele. Nós não vamos a Deus através de Jesus, mas quando nós acendemos o ser crístico em nós, nós estamos na nossa presença, eu sou. E essa presença tem a sede de todas as respostas. Essa presença que está em nós é o nosso caminho e é a nossa verdade. Ela não está fora. A verdade não está numa religião. A verdade não está num determinado caminho, até porque cada um interpreta de acordo com a sua própria verdade. E é por isso que quando Pilatos perguntou a Jesus que é a verdade, ele silenciou, porque a dele era muito diferente da de Pilatos naquele momento. Mas nós temos esse caminho em cada um de nós. E chegou o momento de passarmos a dar a atenção a essa divindade que está em nós. O divino está contido em nós. Nós somos divinos. Nós somos potenciais fantásticos. O nosso poder de criação é maravilhoso, principalmente da nossa realidade. Só que até aqui nós temos criado a realidade inconscientemente. Chegou o momento de agirmos com consciência, trabalhando o nosso próprio campo de informação para criarmos a realidade que queremos da nossa vida. Então, tudo aquilo que existe no meu campo sou eu.
Eu sou. Quando eu estou atenta à minha presença divina, eu me torno um ser divino onde quer que eu esteja, com a capacidade de transmutar muitas situações, em disparar muitos processos, em de me movimentar com segurança e com proteção neste mundo, porque eu estou na minha presença divina. E aí eu tenho as respostas para as minhas questões. Quanto mais eu converso e dou atenção à minha presença divina, mais ela cresce na minha realidade. E o ego vai diminuindo o espaço. Ele, na verdade, uma vez eu escutei isso de um professor de competências emocionais. Ele é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Ele existe para ser coordenado pela nossa consciência e não para dominar a nossa vida. Então nós precisamos dar funções para o ego. E ele é muito importante. Se nós queremos concretizar situações na nossa vida, a gente precisa do ego. Se nós queremos materializar coisas na nossa vida, nós precisamos do ego. Se nós queremos que a nossa oração seja forte e firme, nós precisamos do nosso ego. Porque ele faz essa conexão energética com tudo. Mas ele precisa estar sobre a luz da própria consciência. Então nós precisamos assumir a nossa divindade, a nossa presença. Eu sou. Eu sou. O Deus que existe em mim é. Agora, o Deus que existe em mim, para se manifestar, precisa que eu abra espaço. E para que eu abra espaço, eu tenho que dominar a minha mente. Eu tenho que estar atenta à minha inteligência espiritual. Eu tenho que aprender a confiar nessa presença que existe em mim e nessa presença que existe nas outras pessoas que convivem comigo. Porque tudo é divino. E preciso aprender a me conectar a essa realidade. E aí eu vou ter segurança para viver numa terra que está passando por transições e que não serão fáceis. Agora é o momento da nossa presença divina se manifestar. Porque os próximos momentos não serão fáceis realmente. Serão momentos em que as pessoas, o planeta Terra, vai colher os frutos das próprias obras. Então nós temos aí uma natureza que está morrendo, nós temos estruturas que estão ruindo, situações que se estão transformando, e eu não falo isso para desesperar vocês, ao contrário. O meu discurso, o meu convite nesse momento é para que cada um assuma a própria divindade e estabeleça esse amor enquanto caminho na própria vida. Porque quando nós abraçamos o amor como caminho, nós temos a capacidade de disparar processos de transformação no mundo. A física quântica também mostra isso. Como a massa crítica pode ser transformada e aumentada a partir do nosso próprio potencial transformador. Então, eu sou uma otimista por natureza, mesmo sabendo que os momentos serão difíceis. Mas nós temos capacidade de aprender a fluir nessas ondas de transformação. Desde que a gente entenda as habilidades que precisam ser desenvolvidas e o caminho que precisa ser percorrido. E o caminho é esse, de aprendermos a lidar com a nossa própria mente, de aprendermos a desenvolver a nossa capacidade de amar através das situações que estão sendo colocadas. O amor enquanto seu nível, o seu estado de consciência. Não é o amor-sentimento apenas, mas uma escolha consciente. Eu posso entender você e escolher não brigar com você, porque eu não acredito em briga. Mas em determinados momentos é necessário pegar o chicote e mostrar o meu chucar. E se precisar dar a dentada, eu dou. Porque as nossas sombras também precisam ser conhecidas, para que a gente não se torne refém delas. Chegou o momento da gente não mais negar a nossa sombra, mas acolher e acender a luz para que ela utilize, para que ela ilumine e a gente transforme em nós mesmos o que precisa ser transformado. Esse é o momento que nós estamos vivendo. É um momento de oportunidade de desenvolvermos todas as nossas habilidades. E as experiências existem para isso, para que a gente desenvolva as nossas habilidades, não para que a gente fuja, não para que a gente corra. Ser espiritual na Terra é desenvolver essas habilidades enquanto vivendo essa experiência aqui. Por mais difícil que ela seja, é possível. É possível a gente aprender a fluir com a vida, a passar pela experiência, a experimentar
determinadas situações, sem se apegar ao sofrimento. A psicosfera da Terra, o inconsciente coletivo, ele está muito pesado, porque a maior parte das vibrações são de dor e sofrimento. Então é muito mais fácil você entrar na corrente negativa do que manter uma estabilidade emocional, mental e espiritual positiva. Então esse é o momento de exercitarmos os nossos músculos espirituais. Porque é o momento de definirmos quem que manda aqui. Nesta casa aqui, quem manda sou eu sou. É a divindade. É o divino que existe em mim, que não tem medo de nada, que puxa e ativa a coragem para enfrentar toda e qualquer situação, até porque nós não estamos sozinhos. Mas é necessário ter olhos de ver. E esse olhos de ver é uma habilidade do espírito. Então eu gostaria de fazer agora, como encerramento para vocês, um momento de conexão com esse nosso templo interior. Né? É algo que vocês podem fazer na casa de vocês, em qualquer momento. A respiração consciente é uma habilidade muito legal para a gente desenvolver, porque a gente só respira no presente. Você não consegue respirar nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então, quando você respira com consciência, você está no seu estado de presença. Porque o nosso ego só funciona ou no passado ou no futuro. No presente ele não tem espaço. E se nós percebermos como anda a nossa mente, a gente vai ver que ou a gente está pensando no que já aconteceu, ou a gente está preocupado com o que vai acontecer. A gente só não está na consciência no momento presente. Então, respirar com consciência é uma forma que a gente tem de ancorar a presença na nossa vida. E é na presença que a gente tem poder de agir. Então, quando a gente aprende a se conectar com a nossa respiração, a gente começa a aprender a se conectar com esse estado de presença. Então, respirar com consciência também é uma habilidade muito importante para a gente aprender a desenvolver. Respirar para tudo. Né? E é uma respiração que deve ser levada ao diafragma. Porque a respiração do ansioso fica no peito, né? Não desce. Por isso que causa angústia. Porque bloqueia o fluxo de energia. Então é aquela respiração que a gente traz para o abdômen, a respiração da criança. Se você olhar um bebê, em que os pais ainda não tornaram neuróticos pelo medo, você vai ver que a barriguinha dele sobe quando respira, né? Aí os pais começam a ficar muito preocupados e tal, a criança para de respirar pela barriguinha, né? Vai ficando neurótica como os pais. Então nesse momento vamos respirar como as crianças, né? Vou pedir a vocês para fecharem os olhos. Tem música, se a gente puder botar aquela música. E aí? Não, o pessoal que aplica os passos podia fazer também esse momento de conexão. É uns 5 minutos, é uma coisa rapidinha. Na verdade, assim, ó, eu tenho os 2. Então, só vou usar os 3, assim, do seu tempo. Então, vamos nesse instante fechar os olhos. Colocar os 2 pés no chão. Descruzar as pernas para que o fluxo de energia se estabeleça. Em casa, o ideal é vocês fazerem isso descalço. Então, nesse instante, de olhos fechados, vamos levar a atenção à respiração. Sentindo o prana, essa energia divina, de vida, entrar pelo nosso nariz, percorrer o nosso corpo e expirar pela boca. Agora eu vou pedir a vocês para levar a atenção ao centro do seu peito. Perceba que, de acordo com o fluxo da sua respiração, essa energia do seu coração se expande. Imagine uma luz branca que
na medida que você vai respirando, ela vai se expandindo. E agora ela vai percorrer a sua coluna vertebral. Visualize essa luz branca percorrendo a sua coluna e descendo pela sola dos seus pés, entrando na terra e vai descendo, 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 até se encontrar com um cristal nas profundezas da terra e se enraizar. Sinta a vitalidade desse cristal. Sinta a energia da Mãe Terra vindo até você por esse canal fluídico. E agora a sua atenção vai subindo, retornando, subindo, novamente para o centro do seu peito. E vai subindo pela sua coluna, subindo até sair pelo alto de sua cabeça. E vai subindo aos céus. Subindo, subindo, até se encontrar com uma linda estrela. E ao encontrar com essa linda estrela, que é o seu eu superior, uma cascata de luz jorra sobre você, como se fosse uma cachoeira de energia. Essa é a sua divina presença. Eu sou a sua consciência, o seu eu divino. Essa luz banha todo o seu ser, levando embora angústias, tensões, tristezas, dores, que vão escoando pelos seus pés até a Mãe Terra. Nesse instante está feita a sua conexão, sim, na Terra, com o céu. O seu eu divino, o seu ser, está integrado à energia da Mãe Terra, com a energia do Pai do Céu. E essa estrutura se fortalece no centro do seu peito, onde está a sede da sua alma, do seu corpo físico. Nosso eu superior é uma estrutura por demais sutil e de grande teor vibratório, que nós conseguimos momentos de conexão através da nossa inteligência espiritual. Por isso precisamos de outras estruturas de manifestação de uma vida na matéria. E uma delas é a nossa alma, que tem a sede no centro de nosso peito. Nesse instante, você vem retornando desse encontro com o seu eu superior e sentindo a paz se manifestar no seu ser. A paz que excede a todo entendimento, porque ela não passa pela nossa mente. Ela é o nosso sentir, é o que dá sentido à nossa vida. É a nossa alma, o nosso ânimo, aquilo que nos anima, aquilo que nos conecta à nossa essência, à nossa divina presença. Nesse espaço, nesse templo interior, só existe luz, amor, verdade, tranquilidade. Eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Esse Pai é o estado de consciência da nossa divindade, enquanto seres vivendo uma vida na Terra. Sinta instantes de conexão com a sua alma. E sempre que precisar, você pode vir a esse tempo interior, porque ele é você. Eu sou. Eu sou a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, porque é chegado o momento dessa presença divina se manifestar em cada um de nós. E nessa paz, nessa tranquilidade, nessa harmoniosidade, você vem retornando ao momento presente. E com uma respiração, você retorna e no seu tempo, no seu ritmo, pode abrir os olhos. Vamos então receber os passos